em pesquisa e uso, né, de células-tronco. Não está passando. Tenta clicar aí embaixo, tem umas setinhas embaixo do É o que eu slide. estou fazendo, mas não está funcionando. Já saí, vou botar de novo, peraí. Ok. Bom, então, para quem não está familiarizado com a área, eu vou fazer uma pequena revisão sobre o que são células-tronco e as aplicações dessas células. Então, o que é a medicina regenerativa, né? Então, essa é uma nova área que vem se estabelecendo no campo da medicina, que visa regenerar tecidos e órgãos lesados através da utilização não só de células, mas também de biomateriais e de outras moléculas ativas como componentes. E essa área foi muito impulsionada com a descoberta da existência de células que a gente chama de células-tronco. O que são células-tronco? São células não especializadas que têm algumas características que as definem, né? Elas podem se dividir e gerando novas células-tronco, é o que a gente chama de autorrenovação. Elas podem gerar outros tipos celulares no organismo e por isso vem o nome, né, que é o tronco de uma árvore, ele vai gerar os galhos, as folhas, as flores, os frutos. Então é por isso que se usa esse termo, né, células-tronco. Elas têm uma capacidade já intrínseca de auxiliar na regeneração de tecidos, uns mais, outros menos, após uma lesão, um dano tecidual. E elas podem ser obtidas de várias fontes, né? Desde o embrião, do feto, como do indivíduo adulto também. Então, essas células, dependendo da onde elas são obtidas, elas vão ser mais ou menos potentes na capacidade que a gente chama de plasticidade. O que é isso? Quanto mais primitivas, vamos dizer assim, as células são, e a mais primitiva que a gente tem é a célula do embrião nas primeiras fases de clivagem, né, o zigoto e as células que são geradas subsequentemente, que a gente chama de totipotentes, porque elas geram todas as células do nosso organismo, mais os anexos placentários, então elas têm a maior plasticidade. Quanto mais diferenciadas as células-tronco são, menor essa plasticidade. Então, se a gente pegar, por exemplo, a célula-tronco hematopoética, ela basicamente vai gerar novas células-tronco, que é a capacidade de autorrenovação que a gente falou, né? Está sempre mantendo um estoque de células-tronco, mas vai gerar células especializadas, que são os progenitores hematopoéticos, que vão gerar as nossas células sanguíneas. Então, essas células tronco, elas têm um papel no desenvolvimento, obviamente, que elas vão formar, né, um embrião,
todas as células do nosso organismo, mas também na homeostase. Então, por exemplo, as células tronco hematopoéticas estão constantemente renovando nossas células sanguíneas, né? Então, elas têm que estar presentes na medula óssea para fazer isso. No caso de alguns tecidos, por exemplo, tecidos epiteliais têm uma grande capacidade de regeneração, mas outros tecidos não têm. E aí que vem a ideia de se usar, né, terapias celulares para promover o reparo, né, de tecidos e órgãos lesados que não têm uma grande capacidade de reparo, precisam de ter esse reparo acelerado. Então, nós já falamos, né, das células tronco pluripotentes, que elas são encontradas no embrião nas primeiras fases de clivagem, mas depois, quando o embrião entra na fase de blastocisto, tem uma população de células tronco que está na massa interna do blastocisto, que é o que a gente chama de células tronco embrionárias, tá? Então, essas células tronco aqui, elas já não são mais totipotentes, elas já são consideradas pluripotentes, porque elas não formam os anexos placentários, mas elas são capazes de formar todos os tecidos, as células dos nossos tecidos. Então, aqui tem uma colônia de células tronco embrionárias, essa massa aí, e a partir dessa massa, ela pode ser mantida em condições de cultivo especiais na sua forma indiferenciada e sendo expandida continuamente, ou a gente pode induzir a diferenciação de um ou mais tipos celulares. E se a gente tirar esses fatores que mantêm elas indiferenciadas no meio, a gente vai ver essa estruturação como se fosse a tentativa de formar um embrião, que se chama corpos embrióides, mas também vai ver, não sei se vai funcionar aqui, acho que não. Era para ver aqui o batimento, né? Vai ver a diferenciação, na realidade, em tipos celulares de forma desordenada dentro desses corpos embrióides ou em cultura, e aqui vocês deveriam estar vendo as células pulsando, né? Que seriam células que se diferenciaram em cardiomiócitos porque têm a contração espontânea. Essas células começaram a ser estudadas, isso aqui em modelos animais, um modelo de infarto do miocárdio, mostrando que essas células podem induzir uma melhora, né, da contração da parede do coração aqui, melhorando a capacidade de bombeamento do sangue. Porém, uma das questões importantes, além das questões éticas, né, que foram logo levantadas com o uso das células tronco-embrionárias, foi a capacidade que essas células têm de formar tumores do tipo teratoma, como vocês estão vendo aqui, que é, na realidade, um tumor onde as células tronco-embrionárias ou as células pluripotentes, de um modo geral, se diferenciam de forma desordenada em tipos celulares que não são daquele tecido. Então, essas células foram injetadas no coração e vocês estão vendo tecidos ectópicos, e isso é dependente do número de células que foram injetadas. Quanto mais células forem injetadas, maior a frequência de formação de tumores. Então, obviamente, né, o uso de células tronco-embrionárias trouxe um debate muito grande na época, pelo fato de que embriões que são obtidos de clínicas de fertilização in vitro, que na realidade vão ser desprezados, né, vão ser descartados depois de um determinado tempo em estoque, pudessem ser utilizados para obter essas células. Então, houve uma grande discussão por motivos principalmente religiosos, está se destruindo uma vida, né? Muito embora esses embriões fossem ser descartados,
Mas existem outras questões que realmente foram muito impactantes para não se desenvolver tantas terapias com células-tronco embrionárias, que é, como eu falei, a falta, né, de controle dessa diferenciação, formando teratomas, e também que essas células não têm identidade genética com o receptor, né, com o paciente, porque vão ser sempre halogênicas. Na realidade, as células-tronco embrionárias foram primeiro descritas em camundongo, porque foi possível isolar linhagens de camundongo na década de 80, mas somente em 98 é que houve a padronização de métodos de cultivo das células-tronco embrionárias humanas. Não é que não se sabia que elas não existiam, mas é que não se tinha ainda estabelecido as condições de cultura para mantê-las na sua forma indiferenciada. Isso foi conseguido somente em 98 por James Thompson, da Universidade de Wisconsin, que não só padronizou e descreveu a técnica, mas também patenteou, né, o uso a universidade patenteou o uso dessas células. Esse também foi um outro fator que segurou bastante a utilização dessas linhagens que foram inicialmente geradas. Na época do governo Bush, houve um bloqueio por parte do governo dos Estados Unidos, indo em cima das questões éticas também, e que fez com que o NIAID parasse de financiar pesquisas com células-tronco embrionárias, tá? Por questões éticas e morais. Por outro lado, esse sentimento não foi compartilhado por vários grupos. Na Califórnia, nessa mesma época, o governador era o Arnold Schwarzenegger, e a Califórnia passou uma lei para financiamento enorme de pesquisa com células-tronco. E a Universidade de Harvard, e aqui vocês estão vendo um pesquisador que é o Douglas Melton, ele, na realidade, ele teve duas crianças que têm diabetes tipo 1, e por conta dos filhos dele, ele mudou toda a pesquisa que ele fazia e se focou em estudar o uso de células-tronco para o tratamento de diabetes. E ele, nessa mesma época, estava as linhagens de células. Bom, dentro desse período surgiram várias questões éticas importantes, porque essa foi uma área que teve uma grande atenção, que tem um grande potencial para tratamento de várias doenças neurodegenerativas e traumáticas, né, doenças crônicas. Então, uma abordagem que foi feita, pensando em contornar, de certo modo, as questões éticas do uso das células-tronco embrionárias, e que caiu em desuso, né? Mas na época surgiu como uma coisa que pudesse contornar essas questões éticas, foi o uso do que se chama clonagem terapêutica, né? Que, na realidade, é uma técnica que pega ovos de doadoras anucleados, em que se transfere o núcleo das células, de uma célula somática do paciente, e essa transferência nuclear no ambiente do ovo, né, não fertilizado, causa a reprogramação do núcleo, e essa célula, então, ela passa a ter o mesmo potencial, né? Ela vai se desenvolver num embrião, só que
na fase de blastocista, é um embrião artificial que tem as células do paciente, e aí as células podem, então, ser isoladas da massa interna do blastocista e cultivadas como uma linhagem de célula-tronco embrionária. Então, a partir dessa cultura, seria possível, então, diferenciar as células no tipo celular desejado para tratar aquele paciente, ou seja, eu estou tirando uma célula adulta do paciente, uso um óvulo enucleado e gero um embrião artificialmente e produzo células para tratar esse paciente. Bom, isso foi publicado na Science em 2005 por um grupo da Coreia do Sul, liderado por esse pesquisador, e ele descreveu que conseguiu fazer com sucesso a geração de várias linhagens. Porém, esse trabalho não só foi retraído, como esse pesquisador depois foi julgado e preso, porque ele primeiro houve fraude na publicação, né? Eles mostraram que várias linhagens que ele tinha falado que eram diferentes, na verdade eram a mesma linhagem. Segundo, porque moças que trabalhavam na equipe dele disseram que foram coagidas a doar os óvulos para poder fazer o procedimento. Então, essa, na realidade, é a mesma técnica, né, que foi usada para a clonagem da ovelha Dolly, com exceção de que aqui foi implantado, né, o embrião numa mãe receptora, né? No Brasil, em 2005, foi um dos primeiros países a regularizar o uso de células-tronco para fins de pesquisa e terapia. Então, houve uma sessão no Senado, no Supremo, em que vários pesquisadores foram convidados a falar, eu inclusive, para expor os prós e os contras, né, de se fazer pesquisa e utilização de células-tronco. E o Supremo, então, votou por aprovar, né, o uso de células-tronco embrionárias humanas para esses fins, com as condições de que sejam embriões que não tenham sido usados em procedimento de fertilização, que estão congelados há mais de 3 anos e que os genitores não deem o consentimento. E, segundo uma pesquisa, né, boa parte dos genitores aceita doar os embriões que não vão ser utilizados. E aqui no Brasil, depois que essa lei foi sancionada, a professora Lígia da Veiga Pereira, lá da USP, chegou a gerar algumas linhagens de células-tronco embrionárias brasileiras. Mas as pesquisas com células-tronco, elas avançaram muito mais para o lado do uso de células-tronco do adulto. E a principal fonte de células-tronco que se utiliza, que já tinha experiência grande de uso para transplante de medula óssea, foram as células-tronco da própria medula óssea. Então, como eu falei, a medula óssea tem uma população de células-tronco chamada células-tronco hematopoéticas, que vai gerar os progenitores mieloides e linfóides, que vão gerar todos os tipos celulares do nosso sangue, mas também tem células-tronco no estroma da medula óssea, chamadas células-tronco estromais ou mesenquimais, ou células estromais, que foram descritas também com outras propriedades. E, a partir do fim dos anos 90, começaram a sair vários trabalhos que indicavam que as células da medula óssea poderiam se diferenciar, ou se fusionar, gerando novas células de diversos tecidos. Um dos trabalhos que foi publicado na Nature em 2002 até sugeriu que você
a gente tem na medula óssea células com potencial pluripotência, mas que estão numa frequência muito baixa. Isso uma ideia que foi perseguida por outros grupos também, que nunca ficou bem demonstrada. Mas o fato é que, se vocês olharem aqui, são autópsias, né, de fígados de pacientes ou mulheres que receberam transplante de medula óssea de homens, ou mulheres que doaram o fígado para um transplante em homens. Nos dois casos, se encontram hepatócitos que expressam cromossoma Y. Isso só é possível de explicar através da presença de células provenientes da medula óssea que diferenciaram em hepatócitos no fígado. O mesmo para o coração também foi visto, então indicando que, de fato, apesar de estar numa frequência bem baixa, existem células na medula óssea que podem se diferenciar. Um trabalho que foi bastante marcante foi esse daqui, no modelo de uma doença hepática de causa genética, em que houve uma repopulação bastante significativa do fígado, são todas essas áreas escuras que vocês estão vendo, após transplante de medula óssea de camundongos que não eram deficientes para essa enzima. Hoje a gente acredita que essa grande percentual de células, porque normalmente o que a gente vê é muito pouco, se deve pela pressão, né? Já que esse é um modelo genético e que leva à morte dos camundongos. Mas aqui é um outro trabalho que saiu em 2001, mostrando a presença de células fluorescentes na área de infarte de um camundongo que recebeu o transplante de células provenientes da medula óssea de um camundongo que expressa a proteína verde fluorescente. Então, foram muitas evidências de que isso podia ocorrer, e isso fez uma corrida muito grande, não só para teste em vários modelos pré-clínicos, mas para estudos clínicos também. Hoje a gente sabe, né, que são os efeitos tanto das células mononucleares da medula óssea que foram usadas inicialmente, como das próprias células mesenquimais, se deve a uma ação que a gente chama de ação parácrina, que eu vou discutir mais adiante. Bom, então a gente tem vários tipos de células adultas, células pluripotentes. A gente tem as células autólogas ou halogênicas, né? Dependendo da fonte, eu posso usar células do próprio indivíduo, mas isso pode ser bom ou não, dependendo da doença que o indivíduo tenha também, que pode estar afetando a qualidade dessas células. É importante definir vários parâmetros para se ter o melhor protocolo terapêutico, obviamente, dose terapêutica, número de doses, via de administração. Se, dependendo da lesão, eu vou usar apenas um veículo, ou se eu preciso de um arcabouço molecular, como é o caso de doenças articulares ou ósseas, né? O uso de fatores para promover uma melhor retenção ou sobrevivência das células, ou até um efeito terapêutico melhor. E qual a janela de administração que eu tenho que fazer para tratar. Às vezes, não adianta você tratar um paciente que está com o coração todo fibrosado e já com remodelamento, só vai funcionar a terapia se for dado em estágios iniciais para prevenir a evolução. Bom, esse cenário aqui, que foi publicado em 2015, mostrava apenas um estudo
um estudo com células IPS. Cadê o slide de células IPS? Que são células pluripotentes, que eu vou falar mais adiante, acho que está no slide mais adiante, que podem ser geradas por reprogramação. E estudos com células tronco embrionárias. Então, assim, poucos estudos, até 2015, estavam sendo feitos com células pluripotentes. Hoje, a gente já tem um número maior sendo desenvolvidos, e não só com células embrionárias, como a maioria que está aqui, mas muitos com células pluripotentes induzidas. Mas até agora, a grande maioria dos estudos, como eu falei, foram com células tronco adultas, e um dos tipos celulares mais usados são as células tronco mesenquimais, que são uma população de células estromais que não estão só na medula óssea, estão no tecido adiposo, na polpa dentária, no cordão umbilical. Essas células foram descritas na década de 60 como populações de células semelhantes a fibroblastos que aderem ao plástico em cultura. E, de fato, vários trabalhos demonstram que elas estão presentes em praticamente todos os nossos tecidos. E, como eu falei, vários são tecidos que podem ser obtidos com uma certa facilidade, outros não. Então, esses são os tecidos de onde é mais fácil obter. Sobretudo o cordão umbilical, que é o material que vai ser jogado fora, inclusive. Então, elas têm esse aspecto, né? E tem várias vantagens, né, em relação às outras células tronco pluripotentes, que elas realmente não têm questões éticas, elas têm baixíssima imunogenicidade, porque elas praticamente não expressam antígenos de MHC. Pelo contrário, elas são células com a capacidade supressora, imunossupressora, e elas têm um certo potencial de diferenciação e uma capacidade não tão grande, mas é possível expandir bastante essas células, não é igual a capacidade das células tronco pluripotentes, mas é possível expandir, e podem ser usadas, como eu falei, como um transplante autólogo ou allogeneico. E realmente, isso daqui é de 2016, a gente já tem mais de 1.000 ensaios clínicos registrados no Clinical Trials, para diversas doenças, como vocês estão vendo aqui, não só doenças de vários órgãos, mas muitas doenças neurológicas. E nós tivemos, então, o primeiro estudo realizado, que foi publicado em 2014, com pacientes que tinham sofrido trauma raquimedular. E o que foi feito nesse estudo foi retirar da medula óssea do próprio paciente a fração mononuclear. Essas células, então, eram plaqueadas numa sala limpa, né, com todo controle de filtração de ar e de tudo que é usado na cultura para alimentação adequada. Depois do que as células são cultivadas, elas são caracterizadas para mostrar que elas são realmente uma população de célula-tronco, que não tem alterações genéticas, que elas têm o potencial de diferenciação que se espera. E aí essas células são, então, aplicadas na medula espinhal, na área lesada. E os resultados que a gente teve foram promissores. A gente depois fez outros estudos dando continuidade a essa linha, assim como outros países também têm sido feitos estudos, não só nessa doença, mas em outras. Uma das técnicas que surgiu em 2007, que vem, então, mudando bastante o cenário para a utilização de células tronco pluripotentes, foi, então, a técnica da reprogramação de células somáticas, que rendeu o prêmio Nobel a esse pesquisador japonês, que é o Shinya Yamanaka. Então, o que se faz nessa técnica é pegar células
somáticas e reprogramar o núcleo dessas células para que elas se tornem novamente células mais primitivas, que são células tronco pluripotentes. E ele fez isso identificando quais são os genes importantes para manter uma célula no estado de pluripotência, certo? E aí ele conseguiu fazer um desligamento dos genes de diferenciação e ativar os genes de pluripotência nessa célula. E isso é feito, inicialmente foi feito com fibroblasto de pele, mas vários outros tipos celulares podem ser reprogramados, expressando os 4 fatores de transcrição que são capazes de induzir esse estado de pluripotência. E a ideia é que, tendo essas células, né, é possível diferenciar elas no tipo celular desejado e usar isso em ensaios in vitro. A gente tem tido muitos exemplos da utilização dessas células para modelagem de doenças, para triagem de drogas, ou para tratar o paciente, ou ainda se esse paciente tiver uma doença genética, seria possível reparar, né, fazer a correção do defeito genético nas células antes de usar para tratar o paciente. E isso foi feito aqui nesse modelo de anemia falciforme, onde se coletou, né, do animal que tinha mutação no gene da hemoglobina, as células da pele. Essas células foram cultivadas, reprogramadas in vitro para gerar IPS que são da mesma identidade do camundongo doente. Foi feita a correção do defeito genético para gerar IPS corrigidas, e a partir dessas IPS foram geradas células hematopoéticas que, quando injetadas no animal, geraram um camundongo sem o defeito genético nas células que importavam, que nesse caso são as células sanguíneas, né? Essas células IPS, elas têm a mesma capacidade de diferenciação das células tronco-embrionárias que eu já mostrei anteriormente. Elas formam corpos embrióides, elas expressam os marcadores, elas também são capazes de se diferenciar aqui em cardiomiócitos. E existem várias técnicas que são usadas para induzir, então, essa expressão dos fatores de transcrição necessários para a reprogramação da célula. Um outro fato polêmico que aconteceu nesse percurso, né, foi um trabalho publicado na Nature por um grupo japonês do Instituto Riken, onde houve a descrição de que a reprogramação celular poderia ocorrer simplesmente colocando as células em um banho com pH ácido para reprogramar elas no estado de pluripotência. Isso também se mostrou ser uma fraude e houve até um suicídio, né? Houve uma investigação grande dentro do Instituto pelo que aconteceu. Então, vocês estão vendo, isso é uma área de grande interesse, que mesmo em países, né, com pesquisa de qualidade, a gente vê esse tipo de coisa. Aparentemente, existe, né, na investigação, parece que a pesquisadora foi mais descuidada do que intencional, mas, de qualquer jeito, saindo, né, na Nature, as pessoas assumem aquilo como verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E a realidade é que essa área é uma área extremamente competitiva, onde
as coisas vão sendo publicadas, às vezes, às pressas, né, sem o devido cuidado. Enquanto a técnica do Yamanaka de reprogramação celular foi reproduzida rapidamente em vários laboratórios no mundo todo, com uma certa facilidade, a gente vê na literatura coisas como essa que não são reprodutíveis. Então, aqui, né, mostrando, né, o escândalo que foi, né, no Riquem, e, enfim, isso gerou uma grande discussão também. Como eu falei, a possibilidade de se usar células iPS de pacientes com várias doenças tem sido bastante exploradas. Então, vocês estão vendo aqui, né, várias doenças que já se publicou trabalhos em que se consegue reproduzir características das doenças, como, por exemplo, pegando pacientes com mal de Parkinson, causado por várias mutações, os neurônios apresentam alterações que são correlacionadas com a doença, por exemplo, e várias outras, né? Então, usando esse tipo de modelo, é possível estudar estratégias, né, sejam medicamentosas ou outras, que possam ajudar, auxiliar no tratamento dessas doenças. Como, por exemplo, foi feito aqui no modelo de ELA, né, de esclerose lateral amiotrófica, que se descobriu após a diferenciação, né, de células iPS de um paciente com mutação no gene da superóxido dismutase, né, que é um dos genes causadores da esclerose lateral amiotrófica, que os neurônios motores gerados a partir de células desses pacientes tinham alterações, e essas alterações, obviamente que tem várias mutações, essas alterações puderam ser moduladas por uma droga que já é usada na clínica para tratamento de epilepsia, e isso já fez com que fosse financiado um ensaio clínico, né, com pacientes com ela, pela mutação especificamente na SOD1, com essa droga. Nós também usamos o modelo, né, de células tronconeurais produzidas a partir de IPS para modular o processo de destruição e alterações neurais no neurodesenvolvimento pelo vírus da Zika, certo? E o que a gente fez foi infectando as células tronconeurais que vocês estão vendo que marcam com SOX2, as rosinhas. Vocês estão vendo que essas células desaparecem depois da infecção com o vírus da Zika, e enquanto que as células os células que são já diferenciadas em neurônios sobrevivem. Então, esses precursores neurais, eles são altamente sensíveis à infecção pelo vírus da Zika, né, que induz apoptose neles. Então, vocês estão vendo aqui que, com o passar dos dias de infecção, há uma grande perda, né, dessas células, e que reforça, né, a contribuição da infecção, né, pelo vírus da Zika para o desenvolvimento dos casos de microcefalia que estavam aparecendo, né, na população infectada. Como eu falei, também tem sido bastante usada para descoberta, né, de novas drogas. É possível gerar, então, células especializadas de vários tecidos que podem ser usadas. Então, vocês estão vendo 3 tipos celulares importantes, né, que são alvos de toxicidade de drogas e que podem ser usados, então, como células humanas na placa de Petri para
mostrar se alguma droga tem alguma toxicidade antes mesmo de um estudo clínico em paciente. Bom, do ponto de vista prático, a gente tem que hoje todas essas terapias celulares, gênicas e tem engenharia de tecidos são consideradas, como eu falei, como produtos terapêuticos avançados pelas agências regulatórias, como a própria Anvisa. Então, a Anvisa tem regulamentado, né, não só a produção de forma adequada, né, através da liberação de RDCs, mas também a realização de ensaios clínicos e registros de produtos. E isso é muito importante porque essa é uma área muito sensível, né? E como vocês sabem, as pessoas que têm uma doença ou que têm um parente, um amigo que tem uma doença grave, ficam desesperadas e muitos se aproveitam disso, oferecendo terapias, né, que a gente chama até de turismo de células-tronco, que não têm comprovação e que podem até trazer risco, falando que são capazes de curar ou melhorar o mais variado número de doenças que vocês puderem imaginar. E isso tem sido bastante condenado, porque não só são caríssimas e não tem comprovação, mas porque, como eu falei, alguns casos relatados mostram efeitos graves, como dessa criança que tinha ataxia cerebelar e ela foi infundida com células fetais neurais e depois ele desenvolveu um tumor que, através da análise, né, por PCR, foi visto que eram de células que não eram dela própria, então foram células transplantadas. Aqui também um paciente que foi tratado em 3 países, na realidade, com 3 tipos celulares diferentes, né? Ele teve uma paralisia, ficou hemiplégico e resolveu se submeter a tratamentos, como eu falei, nessas clínicas em vários países e acabou tendo, na realidade, um tumor que estava tornando ele completamente paralítico. Eu não sei nem como foi a evolução dele, porque ele estava sem sensibilidade à radioterapia. Outro caso, teve 2 casos que saíram bem divulgados na mídia, de 2 pacientes acho que 2 pacientes que foram tratados numa clínica na Flórida, com injeção de uma população de células que eles chamavam de células-tronco, mas não era uma população purificada nem caracterizada, causou cegueira completa nesses pacientes. E aqui saiu, né, nesse volume do New England Journal of Medicine, no mesmo volume em que o grupo do Japão publicou a primeira injeção de células derivadas de células iPS, né, células do epitélio pigmentar da retina, em um paciente com degeneração macular, onde foram feitas todas as avaliações cuidadosas, descrita em detalhe, e nesse mesmo volume tem um artigo do pessoal do
do FDA, né, a agência regulatória dos Estados Unidos, falando, alertando, né, para a necessidade de tomar cuidado, né, em ingressar em tratamentos não comprovados, que as clínicas divulgam como milagrosos, e os Estados Unidos está cheio dessas clínicas, essa daqui não é a única. É muito fácil encontrar locais onde está sendo aplicado células que a gente nem sabe o que é, às vezes, para tratar as mais diversas doenças. Então, existe uma exploração muito grande no Brasil por conta do Conselho Federal de Medicina caçar a licença de médicos que utilizem tratamentos que não são comprovados. A gente não vê divulgação, a gente não acha isso no site, não é que não aconteça, mas isso não é, isso é bem, eu acredito que seja bem menos feito do que em países como vocês estão vendo. O próprio FDA não tem, sabe que tem, mas não tem controle, não tem como controlar a aplicação de células sem ter a devida comprovação. Uma outra técnica que surgiu mais recentemente, impactante, é a edição de genoma, que a gente já falou, pode ser usada até na própria célula-tronco. Isso daqui está, né, tá revolucionando, mas também causando um certo pânico pela possibilidade de se editar o próprio genoma em embriões. E isso foi feito, né, no caso dessas duas crianças que tiveram seu genoma editado na China por esse médico. Isso causou uma grande polêmica, né, porque a própria Academia de Ciências e de Medicina da China foi contra. Esse pesquisador depois foi punido também por ter feito isso. E gerou, né, um grande debate na mídia e na comunidade científica para controlar esse tipo de pesquisa sem nenhum controle, nenhuma regulamentação. Não que isso também não vá ser feito, né? Isso a gente sabe que, por mais que se fale, sempre vai ter lugares ou pessoas que não vão atender, né, aos preceitos éticos sobre esse tipo de coisa. Então, como eu falei, houve toda essa discussão e teve uma série de repercussões sobre isso. Do ponto de vista de esclarecer a população e tentar estabelecer as normas, as melhores formas de se desenvolver pesquisas e terapias utilizando célula-tronco, os grupos de pesquisa têm se associado, né? A gente fundou a Associação Brasileira de Terapia Celular, aqui no Brasil, que agora é Terapia Celular e Gênica, englobando a pequena comunidade que trabalha com terapia gênica no Brasil. E tem duas grandes sociedades, a ISCT e a ISSCR, que vocês também vão achar no site deles, né, informações sobre, tanto para leigos quanto para pesquisadores, sobre como devem ser conduzidos, os cuidados que uma pessoa deve ter ao procurar, né, um tratamento que, nesse momento, é tudo experimental. E aí, eu acho que vocês devem ter recebido esse artigo para ler. Vocês receberam? E aí eu queria agora discutir com vocês esse artigo.
Quem gostaria de falar? Esse artigo, ele, traz, né, uma inovação, né, no tratamento da doença de Parkinson, mas ele traz uma questão ética bastante importante que eu quero ver se vocês perceberam. Quem gostaria de falar? Vocês leram o artigo? Quem leu o artigo? Alô? Alô? Alô, Eric? Doutora Milena, tá ouvindo? Estou ouvindo. Tudo bem? Ah, tudo bom? Eu li o... Eu recebi esse artigo, eu tava lendo ontem à noite, e pelo que eu entendi, a questão mais preocupante nesse artigo foi porque eles implantaram as células tronco em pacientes, né? E como Foi como um demonstra paciente só, né? isso, um paciente. E como é demonstrado, todas essas linhagens celulares, por mais testes que a gente tenha, nunca são 100% seguras, né? A implementação em pacientes. E a gente nunca sabe o que vai ocorrer depois ou não. Pelo menos eu entendi dessa Então, forma. o que você está levantando, na realidade, não é uma questão ética, quer dizer, diretamente, é uma questão mais de segurança, né? De preocupação quanto à segurança. Em relação a isso, todo o desenvolvimento de uma nova terapia traz um risco, né? Então, Uhum. o que que esses pesquisadores fizeram? Alguém leu? Esse protocolo foi submetido ao FDA, que é a agência regulatória deles, e a própria agência regulatória aprovou a realização desse estudo. Tem um risco? Eu tô tomando Tem um aqui. risco. Só que todo o desenvolvimento, né, de um novo tratamento traz algum risco, entendeu? Então, mas não é essa a questão que eu queria chamar a atenção de vocês. Alguém mais pode quer falar sobre qual foi a questão ética importante desse artigo? Senão eu vou sortear aqui. Vocês não estão participando. Quem quer falar? Maria, quer falar, Maria? Quem leu o artigo além de Eric, gente? Alguém leu? Difícil trabalhar com uma turma assim, calada. Vocês têm que participar, só estou eu falando aqui. Yasmin, quer falar? Tem alguém me assistindo ou vocês estão fazendo outras coisas e deixaram o computador ligado aí? Alguém se manifestem aí. Senão não tem sentido eu estar aqui, né? Francisco falou aqui agora no chat que leu o artigo, mas que o som dele tá ruim do notebook, que ele não conseguiu, o microfone tá ruim. E o que ele achou? Esperar ele responder. Rita falou que a questão ética foi ter conduzido o experimento em pacientes que já apresentavam a doença de Parkinson. Não.
Na realidade, a gente não conduz esse tipo de estudo como uma droga, ou seja, um fármaco, normalmente, você faz estudo de fase 1 em pessoas sadias para depois ir para pessoas doentes. Normalmente, isso não é feito na terapia celular pelo próprio risco. Então, você já faz o que a gente chama de fase 1/2, que seja tratar já pessoas com a doença. Isso aí é normal, não é uma coisa que é diferente nesse estudo. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Ingrid falou aqui também no chat. Bom dia, doutora Milena. Com relação à idade do paciente, quais os riscos apresentados a ele com essa aplicação das células? Esse seria o problema ético? Não. O problema ético, gente, é isso que está aqui, que eu estou marcando. Ah, não, a gente só está vendo o artigo, o início do artigo. Isso, é o artigo. Se não estão vendo aqui o suporte financeiro. Não está Estão lendo? aparecendo. Não está aparecendo, não. Espera aí. Paula perguntou aqui, seria a questão de implantar algo que pode haver um benefício, porém com um tempo longo de Não, 24 meses? é isso Agora está aqui, gente. aparecendo. Agora está. Leiam o que está aqui. E me digam qual é o problema ético importante que está surgindo nesse trabalho. Todo mundo entendeu o que é o trabalho, né? O que foi feito nesse estudo? Eric, quer sumarizar só para todo mundo entender? Pode ser. Pode ser. Então, de maneira resumida, eles fazem um transplante, um autotransplante, né, onde o paciente tem suas células reprogramadas e depois transplantadas na região cerebral deles, na região do cérebro deles, para Eles poder diferenciam, né, essas células isso diferencia em em neurônios dopaminérgicos dopaminérgicos e transplantam que no transplantam cérebro. do próprio paciente. Isso. Então, gerou célula IPS do paciente, do próprio paciente, diferenciou ela no tipo celular importante para o mal de Parkinson, tem perda de neurônios que produzem dopamina. Aí eles implantaram as células, né, os neurônios dopaminérgicos nessa região do cérebro e para ver se isso corrigia a doença de Parkinson dele. Vocês viram agora qual é a questão ética importante? Quem sabe me dizer? Eu marquei aí, gente, no texto. Francisco botou implante de IPSC no Putman de um PEC com 69 anos com doença de Não, não Parkinson. é a idade do paciente, não é. Paula colocou, o paciente financiou parte do estudo. Cláudia também Exatamente. colocou isso. Então, vocês estão vendo aí, esse era um paciente que é uma pessoa rica, que doou, recursos para a realização do seu próprio tratamento. Então, vamos discutir isso. Quem é a favor disso, quem é contra? Já colocando, porque essa é uma questão ética que ela varia de país para país, tá certo? Então, no Brasil, isso jamais seria aceitado, por quê?
porque a CONEP definiu que um tratamento experimental, né, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, não pode ser cobrado, tá certo? E daí isso poderia ferir, obviamente, o que a CONEP prega. Já no Japão e nos Estados Unidos, é aceitável que pacientes paguem para participar de estudos clínicos. De qualquer modo, isso foi realizado nos Estados Unidos, está gerando muita polêmica por causa disso. Então, eu queria ouvir muito a opinião de vocês. Quem acha que isso é uma coisa errada e quem acha que isso é uma coisa certa? Bom dia, professora. Tudo bem? Quem está falando é João. Isso me levanta uma questão, eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas faz eu me questionar se o pagamento para a participação de uma pesquisa ele vai se enquadrar nas questões éticas da mesma forma que um donativo para o desenvolvimento da pesquisa. Eu não sei se a questão ética, de forma geral, ela vai gerar um viés entre essas duas coisas, mas eu queria saber se o tratamento ele é da mesma forma, né? De uma pessoa que está doando ou de uma pessoa que é cobrada para participar. Certo. Então, você está vendo que esse é o primeiro caso que foi feito, uma pessoa, um tratamento super caro, que talvez, não sei, talvez não conseguisse, ou esse grupo não conseguisse fazer se não tivesse essa doação. Assim, vocês já devem ter ouvido falar de várias outras fundações de atores, por exemplo, famosos. O Michael J. Fox, que tem mal de Parkinson, né? Fez uma fundação para promover pesquisa com doença de Parkinson. Aquele que era o super-homem, o Christopher Reeve, fez uma fundação também. Eles, de fato, vêm investindo, né? E essas fundações vêm tentando dar suporte a pesquisas para essas áreas, mas os próprios atores se beneficiaram, eles receberam terapias com células-tronco. A gente sabe que o Christopher Reeve, antes de morrer, ele ficou tetraplégico, ele recebeu vários tratamentos. Então, honestamente, eu acho que não é diferente disso que está aí. Uma das questões que eu acho que são muito importantes, uma questão muito importante que eu acho que tem que ser levantada aqui é o seguinte: esse protocolo foi aprovado pelo NIH, ou pelo FDA. O FDA sabia disso. O grupo, né, que realizou o estudo colocou isso de forma clara na publicação, não escondeu isso. E esse artigo foi revisado por pares e publicado numa revista de alto impacto. Então, é diferente de você fazer as coisas escondidas, né? Eu acho que eles colocaram sempre de forma bastante clara e poderiam ter sido barrados logo no início pelo próprio FDA, né? Eu acho que a doação ela pode ser liberada até com a participação dos doadores no estudo, mas não pode ser não deve ser a razão para a inclusão, ou seja, se o paciente que está doando também atende aos critérios de inclusão no estudo, por que não ele participar? Ele é elegível como outro qualquer. Tem que haver os critérios de inclusão e a inscrição, né, para participação no estudo. Agora, eu não acho que o fato dele estar doando deveria priorizar ele. Se ele tá dentro do grupo que pode ser tratado, por que não receber? Eu não sou contra isso. Mas quero ouvir a opinião de vocês.
Paula colocou aqui no chat, eu acredito que o tratamento deve ser gratuito, já que está participando da pesquisa. Porém, caso o paciente queira doar, que seja feito. Ainda assim, acredito que passando por todos os trâmites de forma correta, sendo doado para a instituição e voltado para a pesquisa em que está participando e por aí vai. Certo. É, Quem mais? eu também concordo. Alô? Oi, Alô? estou Eu também, ouvindo, Érico. eu também concordo com o que a senhora disse, Tramina. Eu não vejo nenhum problema desde que ele esteja dentro de todos os critérios, né, de eleição, porque, ao meu ver, um estudo desse, você não precisa anonimizar o paciente, como foi discutido aqui durante a disciplina em alguns outros desenhos de estudo. Isso vai influenciar diretamente ou não nos resultados, né, porque como você falou, né? Ele passou por todos os trâmites, foi aprovado pelos órgãos regulamentares, né? Com a FDA. Então, por que não fazer? Eu acho que isso não pode se tornar exclusivo, né? Para você não ferir alguns princípios éticos, tipo, os princípios econômicos, enfim. Mas a partir do momento que você tem os resultados, divulga os resultados e eles são reprodutíveis, eu não vejo por que não fazer. Quem mais quer falar? Rita perguntou aqui no chat, o fato dele ter financiado parte do projeto possibilita o patenteamento da técnica, o que limita os benefícios obtidos? Na realidade, o patenteamento da técnica não é do paciente, né? É do grupo que desenvolve, da instituição. Não acho que limita, não. O patenteamento, sim, pode limitar que outros centros usem a mesma técnica, né? Porque dá direitos, né? Aquela metodologia para a instituição que fez. Mas o fato do paciente ter financiado não tem influência nisso diretamente. Aí ela perguntou, mas o financiador não é incluído na equipe? Não. O financiador entra aí, como vocês estão vendo, ele não é parte da equipe. Ele é patrocinador, né? Francisco comentou aqui também, o domínio da tecnologia, financiamento privado, o patenteamento por grupos ou empresas industriais e comerciais transforma conhecimento construído coletivamente em mercadoria que poderão não estar acessível a todos, mas assim quem pode pagar. Isso é verdade. A gente está vendo as primeiras terapias avançadas que estão sendo regulamentadas aqui no Brasil. A Luxturna custa $800.000. A Zolgensma, que custa $2 milhões. As Carticels, que custam $500.000. São caríssimos. Quem vai pagar isso? Né? Tá todo mundo preocupado, porque o custo para desenvolvimento é alto e as empresas que estão investindo, elas querem retorno e estão colocando, pela falta até de competição, né? Isso só vai baixar quando uma instituição pública fizer uma terapia similar que vai concorrer. Enquanto não tiver isso, a Novartis ou qualquer outra empresa que vende esse tipo de terapia vai cobrar o preço que quiser. Mais perguntas? Alguém quer perguntar de outras coisas que eu falei? Ninguém perguntou nada. Se tiver outras dúvidas. Professora, já que a Diga. senhora abriu para
dúvidas gerais de tudo que a senhora apresentou. Eu fiquei com uma dúvida bem no início, quando a senhora dá todo o histórico sobre o desenvolvimento desse tipo de pesquisa aqui no país. Você disse que o Brasil, apesar de ter sido um dos primeiros países a regulamentar a utilização de células-tronco embrionárias para a produção de pesquisa, ele acabou seguindo uma linha mais voltada a células adultas, né? A utilização de células-tronco medulares adultas. E a pergunta que eu faço é se isso foi um caminho natural, se foi realmente por conta dos Isso foi em achados da todo época. mundo, não foi só no Brasil, não. Pelas questões de segurança, principalmente, não foram nem pelas questões éticas. Realmente havia um temor muito grande de se usar células-tronco pluripotentes, né, como o Eric falou, não sei o grau de pureza, será que o que eles injetaram no cérebro do paciente estava puro, não vai causar um crescimento de tumor? Então, existe essa preocupação. As células adultas, elas não têm esse potencial de substituição, né, de células lesadas que as células pluripotentes têm, mas também não trazem esse temor. Então, por conta disso, é que elas foram muito testadas e ainda estão sendo bastante testadas. Mas porque é uma área que vocês têm que entender, é uma área muito cara de desenvolvimento, né? Então, envolve, não é à toa que o paciente é um tratamento bastante caro, né? Eles têm vários financiamentos, como vocês estão vendo aí, e mesmo assim, né, ainda, né, fizeram uso do recurso doado pelo paciente, né? Então, para nós, aqui no Brasil, não é que a gente não tenha capacidade de trabalhar com IPS, com células embrionárias, mas a quantidade de recursos que é necessário para fazer um desenvolvimento desses é muito grande. Então, para vocês terem uma ideia, a Luxturna, né, que é uma terapia gênica para uma doença genética ocular, a Novartis construiu uma fábrica do zero para produzir. É um DNA, né? Uma terapia gênica. A quantidade de recurso envolvido para estruturar toda a fábrica com boas práticas de manufatura, fazer os testes pré-clínicos, depois fazer os testes clínicos, com um número até relativamente pequeno, que é a doença rara, mas é muito dinheiro envolvido. Então, para nós é proibitivo, praticamente só as grandes empresas, né, farmacêuticas como essas que estão investindo agora em terapia celular higiênica é que tem recurso para levar adiante e fazer. É muito difícil avançar nesse campo. Entendi. E baseado no histórico do país, o Brasil ele não tem grandes investimentos voltados para essa área, não é de interesse? Então, até tem, mas só que o que a gente chama de grande investimento não é nada perto do que outros países fazem. Se você perguntar ao pessoal do Ministério da Saúde, não, nós investimos muito em terapias avançadas, tem até um edital aberto agora, mas é irrisório perto do que outros países investiram e investem. E, principalmente, né, isso que vocês têm que ter em mente, mesmo nos países desenvolvidos, as coisas só vão adiante com parceria com empresas. Porque só empresas que conseguem, de fato, bancar, né, custear todo o desenvolvimento, a parte regulatória, a parte de registro de produto. Então, isso é no Japão. O governo japonês, desde do Prêmio Nobel do Yamanaka, investiu muito dinheiro, mas muito dinheiro,
O Japão tem uma população velha, né, com várias doenças crônicas degenerativas. E eles investiram muito dinheiro. E você vê empresas grandes em parceria com eles, né? Você tem não só empresas farmacêuticas, mas também Toyota, Fujifilm, Sony, grandes empresas de outras áreas investindo pesado. Então, vai sair, não tenho dúvida que vai sair. Mas o Yamanaka ganhou o Prêmio Nobel em 2007. Vocês estão vendo o quanto leva, não é da noite para o dia. Você tem que construir, você tem que fazer investimento contínuo. Então, não vão ser 100 milhões pulverizados que o Ministério da Saúde deu nos últimos 15 anos, que eu falo, nossa, 100 milhões, 150 milhões, é muito dinheiro. Para nós né? Porque a gente não está acostumado a fazer pesquisa na miséria. Mas do ponto de vista de investimento para levar realmente adiante, é muito mais dinheiro que precisa. Então, a gente está numa... A gente começou, eu diria que a gente começou em pé de igualdade com o resto do mundo, fazendo inclusive um ensaio multicêntrico, foi o maior do mundo na época, em 4 cardiopatias, e depois foi ficando para trás, né? Foi ficando para trás e hoje a gente está bem atrás. Não é porque a gente não tem a capacidade, mas é porque o investimento que é necessário para alavancar é muito grande. Reginaldo perguntou aqui no chat: existe algum limite de tempo em relação ao período de desenvolvimento embrionário para a utilização das células tronco embrionárias? Sim, as células tronco-embrionárias elas são obtidas do embrião na fase de blastocisto, especificamente. Mais perguntas, mais comentários? Francisco tinha comentado aqui também, se a legislação vai de encontro a esses interesses econômicos, mudam-se as leis para adequar-se. O mal de Parkinson é uma doença rara. Além da anemia falciforme, há outros exemplos de aplicação em doenças relevantes para a saúde pública, como, por exemplo, tuberculose, hanseníase, leishmaniose, chagas, etc. Sim, qual é a pergunta mesmo que eu não entendi? Não foi só um comentário. Ah, Cláudia perguntou aqui agora: no Brasil, as instituições públicas podem receber doação ou patrocínio internacional? olha, é difícil essa questão de doação. A Fiocruz eu acho que pode receber, mas eu não sei se quando a doação é feita, ela vai especificamente para aquilo que a pessoa que está doando tá querendo estimular, né? Ou se entra no bolo, entendeu? E aí não se tem controle. Não é... Nos Estados Unidos, se vocês forem em outros países, você vê, você vê assim na fachada dos prédios, na entrada, nomes de pessoas que a gente nunca ouviu falar. Essas pessoas são os doadores. Boa parte da pesquisa no exterior, nesses países ricos, é feita com doação. E aí as instituições colocam, né, os nomes dos doadores em agradecimento. Aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade enorme. O Ministério da Saúde regulamenta, né, que o governo, né, que seja feito doação. A gente não tem como a Lei Rouanet, mas tem dois programas do Ministério da Saúde que visam
regulamentar doações para áreas estratégicas, uma para a área de câncer, outra para doenças neurodegenerativas, mas é tudo uma complicação danada, não existe facilidade, porque a ideia é que as empresas doem e tenham desconto, né, no imposto de renda, porque não doar mais. Só que regulamentar isso não é uma coisa fácil. ONGs, né, e OCIPs tem, né, nos seus sites, né, a PAI e outras organizações podem receber doações de forma direta para poder investir. Mas para pesquisa é muito burocrático, muito complicado. Estão perguntando aqui também se pode ser aplicado em outras patologias de importância não raras. Por quê? Eu acho que ele estava falando sobre esses interesses econômicos. É porque eu não entendi a pergunta. Aqui, ó, a aplicação da CT e IPSC em doenças de relevância da saúde pública. Está sendo testada já vários protocolos. No Japão, eu sei de pelo menos 4 estudos, né? Degeneração macular, que é uma doença que não é tão rara assim, que vem muito com a idade. Parkinson, infarto do miocárdio, e tem mais uma que agora eu não me lembro. Então, vão vir outros estudos à medida que se desenvolvam os protocolos adequados para diferenciação no tipo celular específico, né, que se deseja, e que se comece a demonstrar segurança, né, da aplicação dessas células, como o Eric falou. Né, a gente precisa ter segurança de que o que foi injetado não vai formar um tumor. Essa é a grande preocupação que se tem. Então, para vocês terem uma ideia, normalmente, né, o tempo de acompanhamento de um paciente que recebe uma terapia celular com células do adulto varia de alguns meses para um ano. Normalmente é o que se acompanha. O FDA exige que se faça o segmento de até 15 anos de pacientes que recebam terapias baseadas em células-tronco pluripotentes. 3 anos com presencial, mas o restante por acompanhamento por telefone. E isso tudo é por conta do potencial risco, né? À medida que os estudos forem feitos e que vai se demonstrando segurança, né? Aí esse temor vai diminuir, óbvio, né? Tendo todos os cuidados para se produzir produtos de qualidade. Professora, eu tenho só mais uma pergunta, então, para fechar minha participação. Então, basicamente, o que impede ou minimiza os avanços da pesquisa brasileira a nível Brasil, utilizando células-tronco, são realmente questões do controle desses riscos, em primeiro lugar. Segundo, de questões financeiras, né, por falta de investimento. Não são as questões éticas mesmo em pesquisa que impedem. Você bota em primeiro lugar a questão financeira. A questão financeira vem. O risco vem, a questão do risco vem, não é só no Brasil, né? É todo mundo, né? Qualquer terapia tem um risco, não precisa ser terapia celular. É porque o que aconteceu foi que a formação de tumores que foi vista, né, em modelos experimentais com células-tronco embrionárias, e também essas terapias falhas que foram feitas nesse turismo, né, de células-tronco, isso gerou um temor. O efeito, né, de você ter um caso descrito como esses aí é devastador,
porque gera, né, um pânico de um negócio que foi feito de forma completamente errada. Então, de certo modo, enfraquece o trabalho de tantos pesquisadores sérios que fazem a pesquisa de forma correta, infelizmente, né? Por isso que as sociedades, né, científicas da área tentam, de todo modo, alertar e combater esse tipo de prática, mas não é fácil, como eu falei. Sim, eu particularmente, confesso que muito provavelmente por ignorância, não sabia que o Brasil ele já possuía regulamentações que permitiam a utilização de células-tronco embrionárias, né, para pesquisa. Eu achei que a gente ainda tinha algumas barreiras éticas e muito provavelmente religiosas também para o desenvolvimento dessa pesquisa, mas com a sua aula eu pude descobrir que não, a gente já tem uma Na regulamentação. realidade, assim, se você pegar outros países, por exemplo, a Suécia é um dos países que mais avançado está, principalmente na área de Parkinson. Eles, desde a década de 90, tratam pacientes com mal de Parkinson com células obtidas do mesencéfalo de fetos, porque lá o aborto é permitido. Então, são países onde o aborto é permitido, começaram a usar células fetais, né, para tratamento, né, e até com relativo grau de sucesso, que deu, e vocês estão vendo aqui nesse trabalho, Lindvall, esses grupos foram os grupos que foram pioneiros, né, no tratamento de mal de Parkinson usando células tronco-fetais. Está aqui, ó, 1987. Então, aqui nesse trabalho que eu mandei para vocês. Então, lá o aborto é permitido, aqui no Brasil não é, mas foi através dessa legislação foi permitido pegar dentro aquelas condições embriões que vão ser descartados, né, com o consentimento dos genitores, para produzir células tronco-embrionárias. Depois, isso não foi adiante, porque com a descoberta da reprogramação celular é muito mais fácil, né, e não carrega essas questões éticas, é muito mais fácil gerar IPS do que pegar embriões para produzir células tronco-embrionárias. Paula perguntou aqui: a senhora acredita que, ao decorrer do tempo e barateamento dos insumos, a terapia gênica vai ser o carro-chefe para o tratamento de doenças gerais? A terapia gênica ela vai tratar um grupo mais específico de doenças. Você tem, na realidade, dois tipos de terapia gênica. Você tem o que se chama terapia gênica in vivo, onde você injeta a construção do DNA na pessoa, e você tem a terapia gênica ex vivo, em que você modifica geneticamente uma célula, que é o caso das CAR-T-cells. Então, para o câncer, essas células estão aparecendo como células promissoras, né? Corrigir um defeito genético em vivo, dependendo de onde que é importante corrigir esse defeito genético, pode ser bastante difícil. Por exemplo, fibrose cística, né? Como é que a gente vai conseguir fazer a alteração das células do pulmão? Distrofia muscular, entendeu? Os genes têm que ser alterados nos músculos, no coração. Então, é bastante complexo. Por outro lado, quando se trata do sistema hematopoético, pela experiência que a gente já tem facilidade de fazer uma repovoação da medula óssea, como eu mostrei para vocês no caso da anemia falciforme, ou doenças das síndromes de imunodeficiência severas, que você tem genes, né, mutados que afetam, né, o desenvolvimento dos linfócitos. Então,
essas doenças são mais fáceis da gente pensar em uma correção. Então, cada doença tem a sua abordagem. Muitas não vão ser tratadas provavelmente com terapia gênica, mas talvez com uma terapia combinada, celular e gênica, né? Se a modificação genética tornar a célula mais eficaz para regenerar um tecido, por exemplo. Então, isso tudo está sendo testado. Francisco perguntou: é aplicável, por exemplo, no aumento ou melhoria da capacidade do sistema imune ou inata e adquirida? Não ouvi. É aplicável, por exemplo, no aumento ou melhoria da capacidade do sistema imune da resposta inata ou adquirida? O que é aplicável A à terapia aplicação da gênica? CT e PSC. Bom, então você tem, como eu falei, a partir das células tronco pluripotentes, você tem a possibilidade de gerar células, todas as células do nosso organismo, inclusive linfócitos, inclusive macrófagos. Então, existem protocolos sendo desenvolvidos, né, para produzir células do sistema imune. Do modo geral, as células tronco têm sido usadas para modular o sistema imune no caso de doenças de caráter inflamatório, né? Como eu falei, a própria doença do enxerto contra-hospedeiro, em que as células transplantadas agridem o corpo, né, do receptor, tem sido, foi uma das primeiras a ser feito teste clínico, onde se mostrou que a transplante de células tronco-mesenquimais era capaz de controlar essa resposta. É uma resposta muito forte. Então, mostrando que essas células, né, essa população especificamente, tem um bom potencial imunomodulador. Mais alguma coisa? Não tem mais nada aqui no chat, não. Ok, gente. Então, vamos encerrar aqui. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, doutora Milena. Doutora Fernanda precisou sair mesmo, mas Eu sei, ela me falou. isso. Obrigada pela aula, foi muito boa. Tá todo mundo aqui elogiando no chat. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tá bom, tchau. Tchau, tchau.